Ei, gente, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Como é que está a expectativa de vocês para essa noite, para essa live? Olha, minha expectativa tá lá em cima. Eu acho que nós vamos ter momentos incríveis e vamos entregar algumas informações que vão fazer toda a diferença para os seus investimentos em 2025. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrando. Já estou convidando Milena aqui agora, super parceira. E vamos esperar só o pessoal entrar. Boa noite, Helena. Pronto, perfeito. Vamos só esperar o pessoal entrar, vamos compartilhar um pouquinho nossa live e esperar o pessoal entrar. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo, muito boa Boa noite, Thiago. noite. Estamos juntos nesta terça-feira da nossa série para a gente trazer informação de qualidade, as pessoas poderem ficar mais ricas, não é verdade? É Nem isso que no aí. primeiro seja na inteligência e nos instrumentos para poderem aprender a juntar dinheiro de forma mais eficiente e inteligente. Perfeito, perfeito. Minha expectativa está a mil, viu? Porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar as pessoas essa noite a investirem melhor. E eu acredito muito, menina, que nós estamos vivendo uma grande janela de oportunidade, né? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Vou mandar o convite. Quem estiver assistindo, já vai mandando um convite para o pessoal. Vou Isso, por compartilhar favor. aqui. Vamos lá, é informação de qualidade para mais pessoas. Se você quer que algum amigo seu, seus familiares, passem a juntar mais dinheiro, consigam investir melhor, conheçam produtos que realmente tragam solução efetiva para eles, encaminha aí para todo mundo É que a gente está isso aqui aí. para isso. Eu já estou compartilhando aqui com todos os meus amigos, porque eu aprendi que o que é bom a gente deve compartilhar, né? Deve Com certeza. divulgar, e principalmente com as pessoas que a gente tem um carinho, que a gente quer que cresça, e isso é super importante. É verdade, é verdade. Gente, daqui a mais um minutinho a gente já começa a falar um pouquinho, deixa só o pessoal acabar de entrar aí, Isso. vai começar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que será incrível. Helena, Certamente, certamente. Aí o pessoal entrando, Neide, olá, muito boa noite. tá aí. Helena, eu espero, com muita expectativa, o nosso encontro toda terça-feira, viu? Porque para mim é um momento incrível. Eu também, Thiago. A sinergia aqui deu muito certo e pensamos da mesma forma, com foco no cliente, que é o que a gente preza muito. Então, aqui não tem como ser diferente. E É pensamos isso aí. iguais e nosso propósito é igual. Então, tá caindo tudo certinho, né? Perfeito. E você tocou no assunto que realmente é o que nos motiva, é propósito, né? O Sim. nosso propósito de vida é esse, ajudar outras pessoas a investirem melhor, a conhecer seu mercado financeiro. E recentemente eu descobri um conceito de sucesso. E foi até um podcast do J. Ele falava que sucesso é quando você pode chamar uma pessoa que você admira de amigo. E eu me sinto bem-sucedido por ter a oportunidade de te chamar de amiga, porque E você é uma pode pessoa que eu admiro mesmo. demais. E temos Pode chamar muito. mesmo, e a recíproca é verdadeira. Também me sinto muito lisonjeada e já começando, até que o pessoal entre, agradecer mais uma vez o seu convite para que a gente estenda essa parceria aí de cada vez mais ajudar o brasileiro a investir melhor, a ter uma vida mais rica, próspera. E riqueza, a gente não está falando só de dinheiro, a gente vai falar sobre tudo, não é verdade, Thiago? Perfeito. Um abraço para o pessoal que está entrando, Lupe, Tamana, Helena. Muito obrigado, gente. Estamos juntos aí, vamos fazer o melhor. A nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a alta da Selic e o impacto dela nos nossos investimentos. Só para deixar a coisa homogênea, a Selic é a taxa básica de juros do nosso país.
ela é estabelecida a cada 45 dias em uma reunião do cupom. E a Selic é utilizado para ajudar a controlar alguns fatores da economia. E nós vamos falar sobre alguns desses fatores e como ela vai interferir nos nossos investimentos. Quem é que acha que a Selic vai interferir positivamente ou negativamente? Vai colocando aí no chat o que é que você acha. E vamos descobrir juntos aqui agora. Milena, inicialmente, vamos perguntar aqui, como é que a Selic ela afeta a expectativa de inflação no nosso país? Vamos lá. De forma geral, não só aqui no Brasil, né, Tiago? Quando a gente tem uma economia em expansão, que é como a gente chama, ou seja, o país cresce, tem demanda reprimida, a oferta não é o suficiente para suprir essa demanda das pessoas, das empresas, o que acarreta para as taxas desse país? Acarreta em pressão inflacionária. É quase que a gente colocar, de forma geral, a lei da oferta e de demanda. Não é verdade? Eu tenho muita demanda, menos oferta. Muita gente quer um produto. Esse produto é escasso. O que acontece? O preço dele sobe. E isso é inflação. Um dos aspectos que gera inflação é o país com economia pujante, aumento real de massa salarial, não é verdade? Então, tudo isso, e demanda reprimida, tudo isso causa maior demanda para a aquisição de produtos, serviços, sejam produtos industrializados, seja comércio, seja serviço. Então, isso gera inflação. Um dos mecanismos que existe na economia para se conter um pouco essa inflação é o quê? As políticas centrais macroeconômicas. O que é isso, Milena, no português claro? São os bancos centrais de todas as economias, quando existe uma inflação e pressão inflacionária continuada, esses bancos centrais, a maior responsabilidade deles é controle de inflação. Por que ele vai olhar aumento de taxa de juros? Porque, veja bem, se eu tenho uma demanda que está extremamente forte, aumento de massa salarial, e as pessoas buscam por consumo, e se eu, gerando inflação, se eu aumento taxa de juros, muita dessa população vai falar assim, eu não vou tomar o crédito, então eu não vou trocar a minha casa, eu não vou trocar o carro, eu não vou consumir em parcelas, porque isso vai me endividar. Então, a decisão, que a gente chama a decisão de tomar o crédito, ela fica ou adiada ou ela é tirada do radar. Então, quando os bancos centrais eles aumentam taxa de juros, é com o objetivo não de imediato, mas é com o objetivo de, pelo menos nos próximos 6 meses, a economia dá aquela esfriada, as pessoas quase como a gente fala assim, vamos acalmar os ânimos, muita calma nessa hora. Então, aqui no Brasil, quem tem essa dinâmica, né, da decisão de política monetária é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, eles vão olhar e observam todos esses vieses e todo o comportamental da economia. Se o PIB está alto e crescente, aumento de massa salarial, taxa de desemprego e alto consumo, né? Alta demanda por parte da população e das empresas. Então, isso gera um dos efeitos para esse controle da inflação, o aumento de taxa básica de juros. Muito bom. Então, gente, quando vocês verem alguma reportagem ou no jornal dizendo que a Selic acabou de subir, como aconteceu na semana passada, vocês já sabem o que é. O governo, o Banco Central está aumentando a taxa de juros básica do país para tentar controlar a economia de certa forma. É uma espécie de freio, né, Milena? Exato, exatamente. Perfeito. Eu acho que todo mundo deveria ter noção do que é a Selic e como ela vai impactar a nossa economia.
porque querendo ou não, interfere na vida de todo mundo. Para quem vai comprar um carro, trocar de carro, comprar um apartamento, interfere na economia como um todo. Maravilha. O que Milena falou é super importante. A Selic em alta, a tendência é o consumo reduzir um pouco e as pessoas começarem a poupar mais. E, sem mais delongas, vamos entrar no nosso assunto. Como a alta da Selic vai afetar os investimentos de renda fixa? Olha, Thiago, essa pergunta é ótima. Eu acho que já está tendo esse efeito, né? À medida que no final de 2024 as decisões do Copom foram de aumento de taxa de juros, para além do que o mercado esperava, né? O mercado, vamos lembrar um passinho para trás, vamos relembrar. Início de 2024, a perspectiva de todo o mercado aqui no Brasil era que taxa Selic caísse. Não foi possível por todas aquelas questões que a gente falou na nossa primeira live. Economia crescente, massa salarial em alta, taxa de desemprego nas mínimas históricas e o efeito de não controle de gastos por parte do governo trouxe mais dúvida, demanda aquecida, gerou inflação, o Banco Central começou a subir taxa de juros. Pois bem, qual o impacto disso nos investimentos? A gente vê hoje muito mais pessoas, e você falou muito bem, a decisão de consumo ela fica postergada e a pessoa começa a pensar o seguinte: eu posso ganhar 1% ao mês. Por que eu vou gastar podendo poupar? E aí não é poupança, não é, Thiago? A nossa poupança, quando a gente fala em poupar, é você ter ativos que realmente tragam rendimento para a sua carteira, seja eles através de juros nominal, como a gente chama, que é o caso da Selic. Selic sobe, seu ganho está aqui, ó, coladinho com a Selic. Então, seus investimentos estão, ó, coladinho, levando você para o ápice. Então, você está lá subindo. Quando o Selic cai, o seu ganho também vai diminuir. Mas você não tem oscilação, você não vê volatilidade. E o impacto de um Selic alta, ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, para quem nunca começou a investir, vai começar a investir e já vai ter uma excelente experiência. Vai ter um rendimento de 1% média mês, se estiver bem alocado. Para quem é conservador, tá maravilhoso. Eu vou ter o rendimento ali na casa de 1%, um pouquinho acima de 1%, sem risco, sem esforço, e sem ter que alongar muito o prazo da minha carteira. Por outro lado, traz um impacto muito negativo. Qual é ele? É o impacto na economia real, nos ativos atrelados à economia real. Então, quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada, a gente vê movimentos que o que a gente chama de flight to quality, ou seja, aversão a risco. Ninguém quer olhar para os ativos que no longo prazo pagam mais, mas que podem trazer volatilidade no curto prazo. Então, esse é o efeito negativo de uma Selic muito alta. Ao contrário do que todo mundo pode pensar, a gente do mercado financeiro, a gente não gosta de juros altos. Porque os juros altos, ele freia a economia. Os investimentos em indústria, em atividades que geram muito emprego, por exemplo, eles são postergados, né? Porque, perceba, se eu tenho uma empresa, eu tenho um alto custo trabalhista e com taxa de juros eu posso ter o menor funcionamento da minha empresa e o meu capital, que é muito alto, eu coloco no mercado financeiro e eu vou ter mais de 1% ao mês. Então, as decisões de economia real por parte dos grandes empresários também fica postergada. Então, o lado positivo, para quem vai investir, que é o famoso rentista, para quem tem o dinheiro ali guardado, né, para quem vai começar a investir, já vai ter uma excelente experiência com taxa de juros já ali acima de 1% ao mês. Por outro lado, eu, enquanto investidor de curto prazo, eu fico assim, ó, eu não olho para o lado, eu deixo as oportunidades passarem, né? Um exemplo disso, a gente vê os múltiplos de ações excepcionais, de empresas excepcionais
que fazem parte do nosso índice, que estão na B3, né, que fazem parte do Ibovespa, estarem em preços mínimos históricos. O Ibovespa, em geral, está em preço mínimo histórico, não é? E ninguém está olhando. Porque quando o investidor olha o curto prazo, ele fala assim, por que eu vou abrir mão de 1% para comprar uma Petrobras, por exemplo, para comprar uma Vale? Mas no longo prazo, você tem um ativo de economia real que te paga dividendos ao longo do tempo e que você faz um preço médio se você tem uma carteira ali um pouco mais de risco. Então, o lado negativo é que a gente fica um pouco mais míope, para não dizer um pouquinho menos inteligente. Então, o investidor tende a ficar mais míope para outras decisões em outras classes de ativos. E o arrependimento sempre vem. Porque no longo prazo, Thiago, quem fica muito sobrealocado, só na ausência de risco, que é atrelado à Selic, os mercados, eles giram. E aí, quando os ativos de risco sobem, vai falar assim, poxa, eu não tive essa alta toda. Por quê? Porque eu não me posicionei quando estava todo mundo desesperado e quando ninguém falava nessa classe de ativos, né? Então, esse é o lado negativo de ter uma taxa de juros nominal muito elevada, porque quem tem dinheiro tende a olhar só para essa classe de ativos e passa despercebido algumas excelentes oportunidades que tem no mercado. Perfeito, excelente resposta. Um abraço, gente, para quem está entrando aí. Milena comentou que a gente fez algumas considerações na nossa live anterior. Quem ainda não viu, vai lá, dá uma revisada. Está no Instagram de Milena, está no meu Instagram. Boa noite, Felícia. Um prazer tê-la aqui, viu? Quem quiser, manda sua dúvida, vai ser um prazer tirar. É um bate-papo, não é, Thiago? Aqui é aberto, é um bate-papo. Vamos conversar juntos. É isso aí. Eu estava conversando, Milena, com uma amiga e futura investidora, o nome dela é Ana, poucos instantes. E ela falou, Thiago, eu vou entrar na live de vocês porque eu quero aprender mais sobre investimentos. E eu falei com ela, o melhor momento para você começar a investir é justamente agora. Sim. Porque está tendo várias oportunidades, como o Milena falou, na renda variável, na renda fixa. É um dos melhores momentos da economia para você começar a investir. Se você investir de forma inteligente, futuramente, em um futuro breve e médio e longo prazo, você vai ter um retorno muito bom. Se você investir de forma inteligente e diversificar, é o que eu sempre digo em todas as palestras que eu vou dar, treinamentos, a diversificação traz segurança. Milena, você falou em alguns ativos de longo prazo, e quando passar esse momento da Selic em alta, como é que esse momento da Selic em alta vai interferir nos investimentos de longo e médio prazo? E fala o pessoal também, para quem está chegando aqui agora no mercado financeiro, o que seria investimento de médio e de longo prazo? Fala como seria que a Selic alta iria interferir nesses investimentos. Vamos lá. Excelente pergunta, Thiago. Quando a gente fala, tem ali a reserva de curto prazo, que comentamos na live anterior, reserva de emergência, reserva de oportunidade, isso a gente lê como curto prazo. Normalmente, a gente entende como curto prazo aquele dinheiro, gente, que pode ficar até 1 ano, 2 anos. A partir ali de 1 ano e meio, 2 anos, a gente está falando de médio prazo, né? E aí a gente pode estender esse médio prazo. O ideal mesmo, é até ali 8 anos. Né? Entre 2 e 8 anos você tem um médio prazo. Por quê? Porque a depender da classe de ativos que você faz a alocação, você vai ter médio prazo mais voltado aqui para o começo do médio prazo e você vai ter outros ativos mais voltados ali para os 5 anos, 6 anos, até o 8º ano. E longo prazo, a gente sempre fala ali acima de 10 anos. E aí, Thiago, 24 anos de experiência que eu tenho nesse mercado, muitos clientes falam o seguinte, Milena, 10 anos, sei nem se eu estou vivo.
E aí eu sempre gosto de lembrar o seguinte, gente, a gente não sabe se está vivo amanhã, não é verdade? Mas o futuro vai chegar. Então, um adendo aqui para gente, para todo mundo entender. Pra vocês terem uma ideia, em 2004, aqui no Brasil, foi criada a primeira mudança em previdência privada. E vou conectar com a sua pergunta, tá, Thiago? Não vou devagar aqui, não. Tá tudo conectado. Em 2004, houve, na formatação do novo sistema brasileiro de pagamentos, houve a possibilidade de um investidor de previdência privada, PGBL, VGBL, alterar o regime tributário, que antes só existia como regime de renda, que é o compensável. Você paga imposto igual a renda. O outro regime tributário, decrescente ou definitivo, como são os nomes mais conhecidos, ia começar em 35%, a alíquota de imposto de renda, e a cada 2 anos diminui, chegando em 10% a partir do 10º ano de investimentos. Pois bem, na época eu, gerente de banco, quando conversava com os clientes, eles falavam, Deus, Milena, 10 anos, eu não sei nem se estou vivo. Deixa eu te contar que esses clientes estão comigo até hoje. Eu falo, você lembra quando você falou em 2004 que 10 anos era muito tempo? Estamos aqui nesse relacionamento há 20, não é? Então sempre chega lá, gente. Então o que é mais importante é você ter muito bem definido o que você quer para curto, esse intervalo do médio, que a gente vai entender entre 2 e 8 anos, e longo prazo a gente vai entender 8, 10 anos. Qual o impacto do aumento de taxa de juros nesses tipos de investimentos? Para o longo prazo, o impacto se você está atrelado a ativos de juros nominais, ou algum ativo que utilize gestão ativa entre juros nominal, juros real, que é IPCA+, e pré-fixados, você tem uma tendência de ganhar dos outros ativos de renda fixa. Por quê? Porque quando o mercado está muito instável, a gente já compra juros lá em cima. A tendência desses juros, que é o que a gente chama de curva de juros, é que ela volte para o patamar de equilíbrio. Quando ela volta para esse patamar de equilíbrio, o meu ganho já está aqui. Olha o tamanho do meu ágio. Olha o tamanho do meu ganho em relação ao mercado. De forma geral, se eu comprar hoje um título pré-fixado, e aqui não é indicação, tá, gente? As indicações são personalizadas. Mas se eu tenho aqui uns juros de 15%, e esses juros daqui a 5 anos está aqui em 9%, olha o meu ganho como é exponencial. E isso, quanto mais o longo prazo, mais eu garanto esse meu recebimento, não é verdade? Então, qual o impacto desse aumento de taxa de juros? O mercado fica nervoso, inflação sobe, Selic sobe. Eu tenho uma condição de mercado pelo nervosismo que eu posso aproveitar para obter ativos de renda fixa com juros maiores. Se eu respeito esse tempo dessa minha contratação desses juros maiores, eu vou ter ao longo do tempo um efeito ainda maior na minha carteira. Então, por que a gente está muito positivo para ativos que a gente chama de carrego? Que é exatamente isso. Eu comprei o meu papel de 15, vou levá-lo até 5 anos. Em 5 anos, a tendência da Selic é que ela volte para um patamar de equilíbrio entre 9% e 10%, que é a média de juros nominal que a gente tem aqui no Brasil entre altas e baixas. Se eu compro um ativo de ganho real, e aí existem vários instrumentos, principalmente de longo prazo, Thiago, que são excelentes para fazer esse tipo de alocação. Previdência é um deles. Ou comprar um título público em juros real, que são as famosas NTNBs. Eu compro uma NTNB para 2035, a IPCA mais 8%, a IPCA
mais 7,50% ao ano. O natural de equilíbrio é que esse juros saia de 8, 7,5 e converja para um juros real de equilíbrio no Brasil, ali na casa dos 5 a 6%. Então, quando esse futuro ele vai se desenhando, mais eu tenho ganho, desde que eu leve essa minha carteira para o médio ou para o longo prazo. Então, o efeito de juros altos hoje, ele me traz benefícios em renda fixa. Para o meu ativo de curto prazo, que eu estou ganhando bem, sem fazer esforço, e no curto prazo. E para as minhas alocações de médio e de longo prazo, eu posso utilizar instrumentos ou gestores que sabem operar muito bem essa curva de juros. Então, no longo prazo, eu vou ter um ganho maior do que ficar olhando meus ativos só no curto prazo. Me estendi, mas é mais ou menos isso. Foi perfeito, Milena. Você foi pontual. Foi incrível. E o que a Milena falou, gente, é um fluxo normal da economia. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, Milena, alguns anos atrás, eu falei justamente sobre os ciclos da economia no Brasil. E a gente observa muito bem, que é um gráfico muito claro. O juros sobe, desce, são ciclos da economia. E Exato. a economia ela não aguenta uma taxa básica de juros muito alta durante muito tempo. E como o Milena falou muito bem, isso vai impactar na economia real. Então, a tendência ela é recuar e vir para o patamar normal. E com isso, se você estiver bem alocado, você vai ter um ganho muito bom. E se a gente for fazer um cálculo rápido, se você investir em uma taxa de juros entre 15% e 16% em 5 anos, você vai ter uma rentabilidade bruta de quase 5%. Você quase dobra seu patrimônio, se for calcular bem, bruto, né? Olha, Isso aí. O único almoço grátis, né, Thiago, que a gente sempre recomenda, que é o médio e o longo prazo e os juros compostos. É isso aí. Os juros compostos, eles trabalham a favor do investidor. Então, quanto mais cedo você começar a investir, melhor é. Porque os juros, o tempo vai trabalhar ao seu favor, né? E eu costumo dizer para os meus clientes para estimular os filhos a começarem a investir agora. Eles estão novos e o tempo vai trabalhar ao favor desse investidor que está começando mais cedo. Paulo Henrique, ele é inclusive especialista em PNL. Grande abraço, Paulo. Inclusive, Lívia também, um abraço, Lívia, um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E Paulo mandou uma pergunta, Milena. Boa noite. Todos os ativos estão atrelados à Selic? Boa noite, Paulo. E não, nem todos os ativos estão atrelados à Selic. Quais são os mais comuns atrelados à Selic, que é para o público geral, que é super fácil de você achar? É o Tesouro Selic, antiga LFT, os CDBs com percentual do CDI, tá? Que ele está atrelado ao percentual do CDI. E aí, o que é o CDI? A Selic é a taxa de juros da economia. Ela é lastreada na Câmara de Títulos Públicos Selic. O CDI é o que os bancos se emprestam baseado na taxa básica de juros da economia. Eles estão na Câmara de Títulos Privados CETIP. Então, o CDI, que é privado, ele vai acompanhar ali a Selic. É como se fosse o custo do dinheiro. O custo do dinheiro no Brasil, de público, é Selic e de entidades privadas é o CDI. Então, você vai ter o Tesouro Selic, antiga LFT, você vai ter os CDBs em relação ao percentual do CDI, você vai ter os fundos referenciados DI, tá? E aí os que não possuem crédito privado. Os que não possuem crédito privado, sim, eles estão muito mais voltados, com o canhão ali voltado para título público, para LFT, do que para outros ativos.
os fundos de renda fixa, de crédito privado, eles vão ter um pouco de título público e um pouco de título privado, e a depender do fundo de investimento, ele vai ter muito mais crédito privado. E aí, para isso, eles vão ter juros nominal, que é Selic, eles vão ter juros reais, que são os ativos com IPCA mais os juros, e eles vão ter os juros pré-fixados, tá? Então, Paulo, nem todos os ativos estão atrelados à Selic, né? Quem está atrelado à Selic é que quer acompanhar essa evolução de dinâmica de custo do dinheiro público no Brasil. Então, Selic sobe, seu dinheiro está subindo. Selic começar a diminuir, a inflação começar a aparecer, estar mais controlada, a economia começar a desaquecer um pouco, Banco Central começa a política de afrouxamento, ou seja, começa a diminuir taxa de juros. E aí você vai colocar o seu canhão para outros ativos. Por isso que aqui no nosso Financial Planning, né, que é uma ferramenta excepcional, já fazendo um jabá aqui da XP, em que a gente faz o planejamento financeiro dos nossos clientes aqui no Ápice, a gente considera curto, médio e longo prazo exatamente para o cliente ter uma carteira mais otimizada. O que estará atrelado a juros nominal a Selic e quais são os outros ativos que ele tem e que ele deveria compor a carteira dele com ativos de ganho real, ativos de economia real, ativos de pré-fixado, fundos de multimercado, e a gente falou inicialmente, quem tem perfil, essa é a hora boa de comprar ativos de risco. É isso aí. Eu estou gostando de ver, gente, a participação de vocês, viu? Muito obrigado. Milena foi fantástica. Tamires entrando agora, Matias. E Vanessa, ela mandou um comentário para a gente, né? Não vejo a hora de começar. Vamos lá. Esse é o melhor momento da economia. Aceitando esse comentário de Vanessa. Milena, qual é o custo de abrir uma conta na XP e começar a investir? Gente, é a fortuna de R$0. É a fortuna de R$0. E aqui o nosso convite, faço o convite para que todos aqui, né? Quem ainda, Vanessa, o melhor momento é hoje, é agora. Entra no Linktree do Thiago e já abre sua conta para ele tomar cuidar das suas finanças junto com você. Então a hora é agora, não existe hora certa para investir, sempre é ontem, quanto antes, melhor. E, gente, na plataforma da XP, aqui com a gente, se você comprar um título público federal, você precisa ter R$30. Se você comprar uma cota de um fundo de investimentos, como o Paulo falou, atrelada a Selic, zero risco, com liquidez para sua reserva de emergência e zero taxa de administração, é R$100. Então é para ontem, é hoje. Entra no Linktree do Thiago, Linktree, e já entra lá, abra sua conta. Vanessa, quero você rica. Então, gente, a XP não cobra, tá? Tarifa para conta, nem tarifa para conta corrente, nem tarifa para o cartão de crédito, né? E aqui no Ápice, a gente faz todo o diagnóstico com você, que ainda não é nosso cliente, utilizando a ferramenta de planejamento financeiro gratuito. Perceba que você vai ter uma mentoria, você vai ter uma análise da sua vida financeira de forma gratuita. Então, não tem nem o que pensar. Você pode depois querer pagar por esse serviço e a gente deixa a cargo do cliente, né? Então, ou ele pode ter esse pagamento via FII, que é o tradicional que a gente vê ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, ou você paga isso não de forma direta, mas você paga isso através da remuneração dos produtos de investimentos que você consome, vai para a XP e a XP passa uma parte aqui para o escritório. Então, é assim que a gente trabalha. É isso aí. Então, gente, só tem vantagens. Elaine mandou, gosto disso.
Lá, além de ter custo zero, como a Milena falou, você vai ter uma assessoria de qualidade. Engraçado Exato. que eu tenho alguns clientes que a gente faz uma avaliação 360 com algumas ferramentas que a XP disponibiliza para a gente. E alguns clientes falam, Thiago, eu quero trocar de carro. Como é que a gente vai fazer isso aí? Eu ajudo a tomar a decisão no melhor momento. A gente oferece, na verdade, as ferramentas e estimula a pessoa a pensar no que ela deve fazer, quando deve fazer. A gente vai, fica sempre a critério do cliente, mas Exato. a gente dá as ferramentas para ele pensar e conquistar aquele objetivo da melhor forma possível. E Danilão mandou também aí, tem alguns clientes super queridos, Duda acabou de entrar, Ah, que maravilha, delícia! muito Mandem um bom. aviãozinho, gente, para os É familiares isso de aí. vocês, primos, primas. Mande aí para todo mundo, para a gente ter mais pessoas ricas e prósperas aqui no Brasil. É isso aí. Quem ainda não segue Milena, segue lá, gente. E é muito conteúdo de qualidade. E eu sou seguidor e fã dela, ela sabe disso. Eu curto tudo e comento, porque realmente é tudo de muita qualidade. Tá bom? Milena, vamos falar aqui agora. Como a alta da Selic vai interferir no mercado de renda variável? Você já começou a dar uma pequena introdução? Vamos desenvolver um pouco mais. Vamos desenvolver. Mercado de risco, a gente olha tudo que não está atrelado só a juros, ao famoso renda fixa, na verdade. Então, a gente vai olhar mercado de câmbio, a gente vai olhar o mercado de bonds, ou seja, de ativos de empresas internacionais que são negociadas aqui no Brasil e que são negociadas fora do Brasil. A gente vai falar principalmente do mercado de equities, que todos os analistas gostam de chamar, que nada mais é partes de uma empresa, que essa empresa capta dinheiro na primeira oferta dela, que é o que a gente chama de IPO, que é a primeira oferta, ou seja, ela vai a mercado, é uma ferramenta de ela captar recursos para ela expandir, para ela levar dinheiro para o caixa, para ela contratar mais. Então, isso é o que a gente chama, é o famoso IPO. Então, quando uma empresa ela abre os sócios para os sócios de mercado, o que ela está querendo dizer? Olha, acredita em mim, eu tenho um plano, eu vou seguir esse plano, e se você acreditar em mim e ficar sendo meu parceiro aqui, parceiraço, a vida toda ou por muito tempo, você vai receber dividendos. E aí, o impacto negativo para os ativos de risco, para as ações em um movimento de aumento de taxa de juros. É o que a gente falou inicialmente, as pessoas ficam tão caóticas e olhando só o curto prazo que fala assim, poxa, eu estou aqui em um fundo de ações ou eu comprei Petrobras e hoje caiu 3%. Não quero mais esse tipo de risco, eu quero ganhar o 1%. E a gente esquece que a Petrobras hoje pode ter caído 3%, mas quando o preço, né, do petróleo subir, ela acompanha também. Tá? Então, existe uma organização, e aí existem outras empresas, estou dando um exemplo aqui de petróleo, tá, gente? Não é recomendação de compra. Né? Então, tem outras empresas que extraem, que beneficiam o petróleo aqui no Brasil, mas que são exportadoras. Então, eu tenho essa produção e eu ganho dinheiro também com a exportação. Eu estou falando como se fosse a empresa. Então, todos esses ativos, eles levam tempo, não é? Então, como eles levam tempo, quem olha só o curto prazo, ele vai olhar aquilo ali, está caindo, ele vai sair. E aí ele deixa de fazer o preço médio, ele deixa de continuar a ser sócio daquelas empresas. E aí a empresa, ela continua bombando. Milena, quer dizer que ninguém perde dinheiro em ações? Perde. Sempre duas pessoas saem de casa. Tem aquele dito popular. O sabido e o menos sabido. Quem que a gente quer ser? Então, o menos sabido, ele vai ficar meio que desesperado e ele vai sair. O sabido vai falar assim, eita, esse daqui, ó, tá vendendo barato demais, vou comprar, não é? Então,
o aspecto negativo, aumento de taxa de juros, afugenta investidor, sobretudo pessoa física, de comprar os ativos reais num mercado de equity. Por exemplo, 2024, os maiores compradores de ações no Brasil foram os investidores das próprias empresas recomprando ações. Então, perceba, vamos ver se tem lógica. Eu tenho uma mega empresa, capital aberto. O mercado está ruim, juros começou a subir. Um monte de gente vendendo o papel da minha empresa e ele caiu 25%. Ou seja, ele está mais barato 25%. Eu sou o dono da empresa, sou sócio majoritário da empresa. Eu comecei a comprar esses papéis no mercado secundário, na B3. Para você, leigo, o dono do negócio está comprando o negócio dele, isso significa que o negócio está ruim ou que o negócio está girando redondinho? Normalmente é porque o negócio está girando redondinho. Então, quando a empresa está boa, saudável, tem caixa, está vendendo, a empresa tem um plano de negócios de médio e de longo prazo de sucesso, o que o dono dela faz? Deixa eu recomprar aqui mais barato. Porque quando o mercado volta, ele fica alguns bilhões de reais ou de dólares mais ricos. Então, o impacto negativo ele existe, que é o medo, é a desconfiança, e o lado traz oportunidade para quem enxerga o médio e longo prazo e para quem vai olhar empresas, que é o que a gente chama de empresas de valor, ou empresas que pagam bons dividendos. Isso no longo prazo ele se paga, desde que eu tenha estômago e não fique olhando, viu, gente? Não pode olhar, não. É isso aí. Um abraço para a Giovana, para a Vânia, que acabaram de entrar também aí. E Que maravilha! uma coisa, Milena, que a gente observa também, que algumas empresas são alavancadas. Alavancagem, gente, é quando você tenta pegar um pouco de dinheiro no mercado para investir no seu negócio. Alavancagem, dependendo do nível, é uma alavancagem saudável. Toda empresa precisa ter uma alavancagem saudável para ela crescer. E o que é que acontece? Geralmente, essa dívida da alavancagem é atrelada ao CDI, que, como a Milena falou, é uma taxa que deriva da Selic. Por exemplo, a Selic hoje está em 13,25. Normalmente, o CDI é um pouquinho abaixo, tá? Está 13,15 mais ou menos. O CDI é o certificado de depósito interbancário. Então, quando o CDI aumenta, teoricamente, aquela dívida da empresa também aumenta. Então, por conta disso, os investidores acabam ficando um pouquinho nervosos. E é como a Milena falou, dois investidores saem de manhã. Um vai ganhar dinheiro e o outro não. Não é isso? Então, quem tem um bom equilíbrio emocional vai ganhar dinheiro nesse momento. Porque as emoções estão intimamente ligadas ao mercado financeiro. O mercado financeiro é feito por pessoas. E pessoas, ela tem um psique, cada uma delas, e elas sofrem com vieses comportamentais, né? Perfeito. Eu estou tentando achar a expressão técnica que não é essa, mas o já vai acabar e o boi vai atrás. Mas essa não é a expressão, lembrei agora. É efeito manada. Isso aí. Isso aí, existem vários livros escritos sobre isso. E o mercado hoje é basicamente psicologia. E quem investe bem, com inteligência, quem tem o acompanhamento de um profissional como eu, como Milena, ele com certeza vai sair na frente. Porque a gente tem a experiência, a gente trabalha com isso e vai orientar bem os nossos clientes. Maravilha. E esse aumento da Selic vai interferir no câmbio e nos investimentos no exterior? Vamos lá. A gente tem normalmente um efeito que é um pouco contrário. Por exemplo, o câmbio aumenta, ele traz um impacto para a nossa economia, porque aumenta endividamento em algumas classes ali de custos, principalmente do governo. Então, dólar alto normalmente gera inflação. Se gera inflação, a Selic sobe, né? Então, não é que a Selic faz o efeito no dólar, né? Mas muito mais o ambiente global
é que traz esse efeito da moeda e dessa paridade, não paridade, mas dessa relação dólar-real. Inclusive o dólar está caindo, não é, minha gente? Por isso que a gente sempre fala aqui, né, Thiago? Ninguém sabe para onde vai. Se alguém fala, os economistas falam, quer matar um economista de vergonha, pergunte para ele para onde vai o dólar, qual é a taxa de câmbio aqui no Brasil no final do ano. Não tem quem acerte, gente. Por isso que hoje em dia a maioria dos economistas falam, a maioria fala de bandas, não é? Por quê? Porque a depender do cenário global, e desde 2020, desde que os mercados são globais, principalmente depois de 2020, com a Covid, está tudo interligado, né? Então, quando a gente tem uma taxa de juros alta, provavelmente teve um efeito de um dólar que estava mais em desequilíbrio, ou seja, uma banda cambial que estava mais em desequilíbrio. E a inflação sobe. Qual o impacto disso? Para quem tem conta internacional, por exemplo, o investidor de curto prazo ele vai falar, poxa, Belena, eu fiz uma remessa de dinheiro para minha conta internacional, para minha conta nos Estados Unidos, a 6,10. Dólar caiu hoje 5, né, e 87. Eu estou perdendo dinheiro. É a mesma coisa de renda variável, de ações que a gente acabou de comentar. Então, não pense que você está perdendo. Pense que se você faz um planejamento e se você tem fluxo de caixa positivo para esses ativos que demandam um tempo maior e que têm uma exposição à volatilidade maior, isso traz à mente que você deve comprar mais. Então, mandei para minha conta global a 6,20, 6,30, tá 6, eu mando mais um pouco e quando chegar lá na minha conta americana, na minha conta internacional, eu compro investimentos que vão me pagar em dólar. Então, se eu estou comprando a $1 a 6 e esse dólar no futuro for a 6,50, a 7, eu vou ganhar dinheiro nessa minha apreciação e nessa minha alocação de médio e de longo prazo. Então, o mesmo efeito para os ativos de maior volatilidade de risco aqui no Brasil. Um juros muito alto afugenta o investidor de tomar a decisão por esses vieses comportamentais que eu falei anteriormente, que é tão somente o meu vizinho está ganhando dinheiro na Selic, por que eu não estou? Que desses vieses hoje mais modernos é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Então, esse FOMO, tá todo mundo dizendo que tá comprando Selic. Eu vou falar, por que eu não tô comprado só em Selic? Se todo mundo só tem investimento em Selic, por que eu não vou ter investimento só em Selic? Eu tô contrário a todo mundo. Isso é o Fear of Missing Out, é o FOMO, né? Que é uma dessas teorias. Mas os vieses comportamentais a gente tem inúmeros. E é bom que a gente os conheça, que a gente tenha uma avaliação sobre nós mesmos, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, para que a gente se permita ter um planejamento mais eficiente. Então, o impacto sim tem. Por quê? Porque as decisões de internacionalizar o meu capital, elas ficam postergadas. E aí, muito provavelmente, o investidor pode deixar de fazer essa alocação em um momento excepcional, quando o dólar cai. Perfeito. Excelente colocação e excelente resposta. Aproveitando, Milena falou sobre previdência privada. Dá um abraço para o nosso capitão e sócio, Alexandre. Isso. Abraço, Alexandre. A gente já fez uma live juntos que foi maravilhosa. Está gravada aqui no Instagram, tanto no meu como no Instagram dele. E um grande abraço, viu, Alexandre? Lembrei de você aqui agora e fiquei saudoso. Um grande abraço para você. Milena, vamos falar um pouquinho agora sobre fundo multimercado e como vai ser o comportamento dele nesse momento, teoricamente, pelo menos, né? Como a Milena falou, todo mundo o tempo todo, mas como seria o comportamento esperado de um fundo multimercado e o que seria um fundo multimercado? Perfeito, vamos lá. O que é um fundo de investimento de multimercado? O nome já está dizendo, ele opera em vários mercados.
isso significa o quê? Que os gestores, né, as assets, que são as empresas que fazem essas alocações de recursos em nome dos investidores, cotistas, eles vão ter um mix de carteira. Nada mais é do que um mix. Em vez de o cliente tentar acertar quais são as ações, para onde vai o câmbio, quais as empresas globais que ele deve comprar, quais os títulos públicos que ele deve comprar entre juros nominal, pré-fixado e juros real, a caixa de multimercado, o gestor faz tudo isso em um único produto para o investidor. Então, a vantagem dos fundos de multimercado é que ele já tem uma gestão que ela pode ser ampliada. Isso no médio e no longo prazo tem um efeito super positivo. Em um cenário de Selic alta, a gente que faz a análise desses gestores, a gente descobre o joio do trigo. Porque normalmente os gestores de multimercados aqui no Brasil, com o cenário atual, eles ganham muito dinheiro. Não hoje, mas eles se posicionam hoje olhando o médio e o longo prazo. Então, naturalmente, o investidor pode falar assim, poxa, Milena, mas eu estou num fundo de multimercado que está rodando a 70 do CDI. Primeiro, revise essa carteira, né, conosco. Segundo, será que esse fundo tem realmente um horizonte para trás? Tem um histórico, uma história de trabalhar em cenário de quando acontece esse revés que aconteceu de 24 para 25 aqui no Brasil, que era a perspectiva era de juros baixar e juros subiu. E juros em 2025 provavelmente ficará acima do que a maioria esperava em 2024. Por isso os multimercados chacoalham muito mais, porque eles já têm posições firmes. Eles já têm posições que o gestor comprou há 2 anos, comprou há 3 anos, não é? E essas posições de médio e de longo prazo, elas sofrem também. Agora, se ele tem captação de novos recursos, ele recompra esses ativos por um preço menor, por um preço mais interessante. Então, normalmente, a taxa de juros subir, ou seja, quando ela parar de subir, o que a gente vai ver são os multimercados performando muito bem. Aqueles que têm excelentes gestores. Eles podem, no momento, sofrer. Mas se esse gestor está bem posicionado, e aí o investidor, Thiago, pode falar assim, ok, Milena, eu não conheço nenhum gestor, não sei para onde vai, vou deixar essa oportunidade? Não. Aí você tem que ter uma casa que você tem como referência, que é, no caso, aqui o ápice, que a gente conversa isso com os gestores dos fundos. Nós conhecemos esses gestores, nós sabemos ali o que está por dentro daqueles fundos de investimentos, qual é a ótica de visão daquela casa, daquele gestor, se ele está mais otimista, se ele está mais neutro, se ele está mais pessimista. Então, quando a gente faz uma realocação em um fundo de investimento, é porque a gente já conversou, né, com os gestores sobre isso. E a depender de cada perfil de investidor dos nossos clientes, a gente vai ter perfis diferentes de gestores, né? Mas, grosso modo, Thiago, é isso. Os fundos de multimercado, quando o Selic sobe muito, eles tendem a performar abaixo do CDI, muitos deles. No entanto, quando aquela curvinha de juros que a gente fez desenho, quando ela começa a ficar mais estável, então, naturalmente, a gente vai ver nos próximos períodos os fundos de multimercado performarem muito bem. Muito bem. Como a Milena falou muito bem, gente, a nossa gestão aqui é ativa da carteira. E nós temos constantemente reuniões com os gestores dos fundos. Uhum. E a gente pode analisar qual é o melhor momento de entrar e de sair. Né? Nós temos uma estrutura que nos proporciona isso hoje. Muito bom, Milena. É um conhecimento realmente genuíno, maravilhoso que nós estamos apresentando aqui às pessoas.
e vão compartilhando aí. Um grande abraço para João, lá de Gitaúna, Lucindo de Jiquié, Ê, que que maravilha! o da Bahia está invadindo aqui nossa live. Eu fico muito feliz com isso, viu? Muito, muito bom. A gente já Que está bom! muito no final, gente, da nossa live aqui. É, E vamos fazer mais duas perguntinhas. E vamos abrir para o público também, caso queira fazer alguma colocação. Vou deixar essa aqui pergunta por último, tá certo? Como é que o pequeno investidor ele é impactado com o aumento da Selic? Existe algum impacto específico para esse pequeno investidor? Existe, existe. O pequeno investidor, ele naturalmente, a gente vai recomendar que ele esteja com a carteira mais focada para o curto prazo, porque ele está no início dessa trajetória. Se ele está no início dessa trajetória, ele estará ou na reserva de emergência ou nos ativos de reserva de oportunidade, que, como a gente falou na live anterior, devem estar mais concentrados em juros nominal, de baixíssimo risco. Então, o lado positivo para o investidor iniciante é o que ele vai ganhar mais dinheiro enquanto o Selic sobe, quanto ela estiver mantida em patamares mais elevados, não é? Para quem não investe, vai ser ruim. Por quê? Porque se eu for tomar crédito e não souber ter acesso a crédito, eu vou me apartar em mandas, no português claro. Porque se a Selic está em 13,25, já está contratado mais um aumento, né, de 1%, ou seja, na reunião de março o cupom aumenta para 14,25, os juros do teu cartão de crédito está mais de 100% ao mês. Se você for financiar um veículo, e veículo não é investimento, é despesa, não financie veículo. Se você for financiar o seu veículo, você vai pagar muito mais do que os 14%, do que 15% ao ano. Milene, então eu não vou fazer nada, não posso ter o meu imóvel, não posso ter o meu carro. Para isso existe o planejamento, para isso você tem sua carta de consórcio, seja de veículo, seja de moto, seja de cirurgia plástica, seja para morar no exterior, seja para o seu imóvel. Então, planejamento, gente, é tudo. Com planejamento, quando você sabe quais são os seus sonhos, você pode caminhar tranquilamente. Não é, quero comprar um carro, vou comprar agora. Se você fizer isso, hoje, você vai perder e muito. Em vez de você estar juntando dinheiro para você ganhar 1%, você está remunerando alguém que não é você em mais de 1%. Tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, a gente tem opções e acesso a crédito que a maior parte da população desconhece por uma força de vendas não qualificada e que acha que consórcio é ruim. Não existe produto ruim, existe produto para cada perfil de cliente, seja para quem toma dinheiro, seja para quem investe. Então, respondendo a sua pergunta, para o pequeno investidor vai ser ótimo. Juros de 1%. Então, quem começou pequeno, economiza mais e junta dinheiro, porque serão os anos para você juntar dinheiro. Muito bom. Ela falou sobre as metas, né? Uma coisa interessante, Lina, que quando eu faço consultoria, as pessoas têm várias metas e desejos, e elas querem tudo ao mesmo tempo e naquele deserto, o mais rápido possível. Eu falei, vamos organizar isso aqui, né? Não pode ter. É isso, não pode ter tudo ao mesmo tempo. Vamos organizar. E se organizando, como a Helena falou, você pode alcançar tudo no seu tempo determinado. É uma coisa que você tem que se organizar, mas você vai conquistar. A gente só faz organizar no tempo certo, né? A gente faz uma linha do tempo e vai distribuindo esses objetivos nessa linha do tempo e criando estratégias para alcançar. Exato. Isso aí. Quais setores da economia são mais impactados com o aumento da Selic? Varejo. Varejo, desde que a taxa é o mais impactado negativamente. Por quê? Porque desde que Selic começou a subir de forma mais rápida e para patamar
superior ao esperado em 2024, né, o que era esperado em 2024, a gente vê o segmento de varejo muito penalizado. O segmento de varejo está penalizado desde a Covid. Então, como 2024 foi uma perspectiva de queda de taxa de juros, o mercado começou a reacender. Então, a gente tem as pessoas consumindo mais, a demanda elevada, que a gente falou no começo aqui da live. Então, isso trouxe ali um alento para o segmento de varejo. Mas à medida que esse crédito fica muito mais restritivo e a gente não tem a massa da população brasileira consumindo no ritmo que consumia, os maiores que sofrem de segmento é o segmento de varejo. Não à toa, a gente tem visto ali os segmentos de varejo, Magalu e etc., empresas fenomenais, né? Então, em algum momento deram lucro ali por conta de Covid, se reinventaram, colocaram a parte digital a todo vapor, mas sem dúvida alguma é o segmento mais penalizado, que está ligado diretamente ao crédito e ao crédito do pequeno consumidor, que é o varejo, não é o atacado, né? Não são as grandes corporações, é o consumidor de massa geral. Então, o varejo é o segmento que eu digo que é o mais afetado negativamente. Perfeito. Traduzindo, o carnê fica mais caro, né? Com certeza. Aquele carnezinho, ele fica mais caro. E aí, muito mais gente deixa de consumir. E isso traz um impacto de menos venda, menos lucro, menos receita e assim por diante. Dois setores que me chamam a atenção nesse aspecto também é a construção civil e a venda de automóveis. Eles acabam sendo impactados porque geralmente as pessoas compram um imóvel financiado. E Milena apresentou, inclusive, para a gente uma solução muito mais barata que através do consórcio. Ainda mais nesse momento de Selic alto. Faz muito sentido, realmente, a gente fazer um consórcio e planejar a aquisição desse imóvel desejado, né? E aí, Thiago, eu vou, antes de a gente terminar, complementando, tá? Tanto para o consumo, um planejamento no futuro, quanto para a substituição de crédito caro. Então, é uma solução que a gente sempre aponta para os clientes que estão ali, poxa, eu estou pagando uma taxa de juros de 17%. O consórcio, ele pode fazer uma substituição dessa sua dívida por uma muito mais barata. Maravilha. Alguns clientes, eles falam bem interessante. Tiago, eu estou pagando esse financiamento desse imóvel e não sai do lugar a minha dívida. Principalmente no começo, as pessoas pagam mais juros do que o empréstimo em si. Exato. Aí vem o que a Milena falou aí, né? O consórcio. Exato. Ele vai e funciona como estratégia. Nossa última pergunta, sempre é a pergunta que eu considero principal, para a nossa pergunta de ouro aí, que eu costumo dizer que eu aperto a pessoa sem abraçar, porque nós estamos longe. Mas vamos lá. É hora de investir em renda fixa ou espera a Selic subir mais? Nossa última pergunta. Nossa última resposta. Toda hora é hora de investir em renda fixa. Então, gente, não esperem. O melhor momento já passou. O melhor momento foi ontem. Se não foi ontem, é agora. Então, você vai diversificar a sua carteira de renda fixa tendo juros nominal, que é atrelado a Selic, pré-fixado, que você já sabe quanto vai ganhar, e juros real, que são os ativos com IPCA mais juros. Então, dentro dessa lógica, sendo um cliente de perfil conservador, muito conservador a moderado, a hora de investir em renda fixa é hoje, é agora. Entra no Linktree do Thiago, abre a sua conta na XP, amanhã você já faz o Pix, já faz a TED e você já começa a investir. Se não tem nada investido, você tem algumas opções. Amanhã você já começa a comprar título público federal atrelado à Selic, que é o Tesouro Selic com o Thiago, você já começa a investir ou no fundo XP Bancos ou no fundo Trend DI, que você está
com zero risco dentro da reserva de emergência. Então, sempre é hora de investir em renda fixa. Muito Sempre. bom, muito bom. Gente, o papo está tão gostoso que eu nem tenho vontade de encerrar. Mas mandem aí, quem precisar, quem quer abrir a conta, esse é o melhor momento para começar a investir. Eu mando o link para você, é muito prático para abrir a conta, pessoa física, e rápido, né? Milena, eu faço questão de te honrar. Como eu disse no começo da nossa live, eu descobri um novo conceito de sucesso. Sucesso é quando você pode chamar pessoas que você admira de amigo. E eu te chamo de amiga hoje, uma pessoa que eu admiro demais. Eu faço questão de te honrar. Muito obrigado por essa live, foi maravilhosa. Não dá nem vontade de encerrar. Semana que vem, na terça-feira, às 9 horas, nós temos um encontro marcado, gente. Estou esperando vocês aqui. Eu, você e Milena Teles estaremos aqui na terça-feira, às 19 horas, com mais um tema interessante sobre o mercado financeiro. Então, muito obrigado, Milena. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vou deixar você se despedir também. Muito obrigada, Thiago. Eu estou honrada, assim, da mesma forma, de poder considerá-lo hoje como um amigo e como um parceiro aqui na jornada, que a gente é incansável em querer que as pessoas tenham uma vida mais próspera e rica, né? Porque facilita muito a vida, minha gente, sejamos francos, não é? Então, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte dessa série, né, que eu acho que daqui a pouco a gente já está vamos transformar isso em outras cositas mais aqui para o nosso público, não é verdade? Então, muito obrigada pelo convite, conte comigo, e para todo mundo aqui que esteve conosco, muito obrigada pelo tempo de vocês. Às vezes a gente acha que é muito tempo, mas é tão rico esse mercado, é um mercado que nos abre de tantas formas, possibilidades de uma vida mais tranquila no futuro, e o futuro sempre chega, que para nós assim, é um propósito que eu tenho de vida, falar que a gente pode mudar de patamar, independente de onde viemos, independentemente das nossas crenças. Então é começar. Comecem e não desistam. E, Thiago, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê na próxima terça, às 19 horas. Um abraço, Felícia, Elaine, Lídia Sampaio, que são pessoas que eu admiro e estão assistindo a gente. Eu faço questão também de honrar a vida de vocês. Muito obrigado, gente. E como a Milena disse, grandes coisas estão por vir. Eu tenho certeza disso. 2025 será um ano incrível. Grande abraço, um beijo, Milena. Até terça-feira, 19 horas. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau.